A Fábrica de Livro oferece As Aventuras de Tom Sawyer. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e deixe seu like. E agora tenha uma boa leitura. As Aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain. Ela chamou Tom 3 vezes, mas o menino não respondeu. Tia Polly procurou seu sobrinho pela casa toda. De repente, ouviu um ruído atrás dela e, ao se virar, viu o menino saindo da despensa. — O que você está fazendo escondido aí? — Nada, tia. — Nada? Quantas vezes eu lhe disse para não mexer na geleia? Tia Polly pegou uma vara para bater nele. — Tia, olha atrás de você! Assustada, ela se virou e Tom saiu correndo. — Que menino! Nunca vou aprender! Ela disse a si mesma, sempre aprontando algo. Mas é o filho da minha irmã falecida e devo ser rígida com ele. O sábado amanheceu claro e feliz, ainda mais porque não havia aula, mas Tom estava de castigo. Tia Polly lhe havia mandado pintar uma cerca enorme. Tom começou a pintar com relutância, até que teve uma ideia. Começou a mover o pincel alegremente enquanto assobiava, como se estivesse se divertindo. — Posso pintar também? Perguntou seu amigo Ben, que estava passando por ali. — Se me der alguma coisa, posso deixar um pouco. Ben lhe deu uma maçã, que Tom devorou. Logo chegaram mais voluntários, que não somente pintaram a cerca, como também lhe deram bolinhas de gude, uma pipa. E tia Polly ficou orgulhosa, acreditando que ele tinha feito o trabalho. Assim, Tom descobriu que o trabalho é algo que a pessoa é obrigada a fazer, mas que também pode ser divertido. À tarde, Tom saiu com seus amigos. Quando estava voltando para casa, ele viu em um jardim vizinho uma linda garota loira que não conhecia. Ele se apaixonou no mesmo instante, esquecendo-se completamente de Amy Lawrence, por quem acreditava estar loucamente apaixonado. Tom começou a dar piruetas para mostrar suas habilidades. Ela pareceu nem ligar, mas ao entrar em casa, jogou uma flor para Tom por cima da cerca. Tom foi embora feliz. No jantar, enquanto tia Polly estava na cozinha, o pequeno Sid derrubou o açucareiro, que caiu e quebrou. Tom ficou contente, achando que seu irmão adotivo, sempre considerado como a criança perfeita, enfim seria castigado. Mas a tia Polly entrou e, sem perguntar, deu uma bofetada em Tom. — Mas tia, não fui eu! Tom gritou. — Que seja! Exclamou a tia Polly. De qualquer forma, não foi perdido. Você deve ter feito algo que não deveria enquanto eu não estava olhando. Na segunda-feira de manhã, Tom estava bastante triste no caminho para a escola, só de pensar na semana de aulas que estava por vir. Mas então encontrou Huckleberry Finn. O pai de Huck era um bêbado e ninguém cuidava do garoto. Ele morava na rua, usava roupas velhas e fazia o que queria. Todos os garotos o invejavam e as mães lhes diziam para não brincarem com ele. — Oi, Tom! Veja, tem um gato morto! Ele disse, mostrando-lhe um saco. — E serve para quê, Huck? — Para curar verrugas. Precisa ir ao cemitério à noite, depois que alguém muito mal foi enterrado. Quando o demônio vier para levá-lo, eu jogo o gato nele e digo: Diabo, siga o cadáver. Gato, siga o diabo. Verruga, siga o gato. E não sobra nenhuma.
Tom também queria ver isso, e eles combinaram ir juntos ao cemitério. Por causa dessa conversa, Tom se atrasou para a escola. Thomas Sawyer, por que se atrasou? Perguntou o professor. Tom ia inventar uma desculpa, quando então viu a menina loira sentada na primeira fileira das meninas, com um lugar vazio ao seu lado. Foi porque eu estava conversando com Huckleberry Finn, Tom respondeu. O professor, muito zangado, deu-lhe algumas chicotadas e o fez sentar com as meninas, como Tom tinha previsto. E, obviamente, ele se sentou com a menina que lhe havia conquistado o coração. Tom a divertiu com seus desenhos e descobriu que ela se chamava Becky Thatcher. Ele então escreveu na lousinha dela: Eu te amo. Ao saírem da escola, Tom convenceu Becky a ser sua namorada, dando-lhe um beijo. Agora você não pode amar a mais ninguém e terá de se casar comigo, disse Tom. E eu vou acompanhar você no caminho para a escola ou para casa. Que lindo, ela disse. Eu nunca ouvi nada assim. É muito divertido. Quando Amy Lawrence e eu... Becky não gostou nada ao descobrir que ele já tinha tido uma namorada e ficou furiosa. Capítulo 2. Crime no cemitério. Naquela noite, Tom esperou o sinal de Huck. Assim que ouviu seu amigo miar, ele saiu e os dois foram em direção ao cemitério. Eles quase não falaram, assombrados pelo caráter fúnebre do local e pela hora, pois era tarde da noite. Eles procuraram a sepultura mais recente e se esconderam atrás de 2 árvores para esperar. Ouça, disse Tom de repente. Houve um ruído de vozes e uma luz se aproximou, cercada por alguns vultos. Os homens se encolheram juntos, tremendo, até que Huck sussurrou. São humanos. Pelo menos um deles é. Essa é a voz de Muffy Potter. Mas ele não vai nos enxergar. Ele tem vista fraca e está sempre bêbado. E a outra é de Indian Joe, o ladrão. Eu acho que preferiria que fossem demônios, murmurou Tom. Com aqueles 2, havia outro homem, a quem identificaram como Dr. Robinson. É aqui, disse o médico, apontando para a sepultura recente e sentando-se embaixo das árvores onde os garotos estavam se escondendo. Indian Joe e Muffy Potter começaram a cavar até alcançarem um caixão. Então pegaram o corpo e o enrolaram em um cobertor. É isso, disse Muffy Potter. Agora nos dê mais $5, ou o corpo não sai daqui. O médico se recusou a lhes dar mais dinheiro, e eles começaram a brigar. Ele derrubou Joe com uma pancada e, com a placa do túmulo, golpeou Muffy, que caiu inconsciente. Joe, pegando a faca que Muffy tinha deixado cair, esfaqueou o médico no peito. Venha, corra, antes que eles nos vejam, sussurrou Tom, assustado, e os 2 fugiram. Muffy, atordoado pela pancada, não tinha visto nada. Quando voltou a si, viu o médico sem vida. Joe o fez acreditar que foi ele quem o havia matado, mas prometeu não dizer nada. E o pobre Muffy se lamentou por ser um bêbado triste e cruel. Os garotos chegaram ao vilarejo sem fôlego. Huck sabia que se contassem alguma coisa para alguém, Joe os mataria. Tem certeza de que não devemos falar, Huck? Perguntou Tom. Você não conhece Indian Joe? Ele é um assassino sem escrúpulos. Temos que jurar não dizer nada. Tom e Huck furaram os dedos e selaram seu juramento com sangue. A notícia se espalhou como fogo pelo vilarejo. Logo, todos souberam que o médico tinha sido morto e que alguém reconheceu a faca de Muffy Potter.
Os habitantes do vilarejo foram à cena do crime e entre eles estavam Tom e Huck. Muffy Potter, então, apareceu no cemitério procurando por sua faca. Ele tentou correr quando viu tantas pessoas reunidas ali, mas uns homens o agarraram e o arrastaram até o corpo do médico. Não fui eu, disse Muffy Potter, gemendo. Eu juro que não sou capaz de fazer uma coisa dessas. E ao ver Indian Joe no meio da gente, ele lhe disse: Joe, você prometeu que não diria nada. Huck e Tom ficaram boquiabertos ao ouvirem Indian Joe culpar Muffy Potter pela morte do médico, contando mentiras. Eles estavam quase quebrando o seu juramento para salvar o pobre homem que foi preso e levado dali. Mas o medo predominou. Por mais de uma semana, o terrível segredo que Tom estava guardando o fez ter pesadelos horríveis. Certa noite, Sid o ouviu falar enquanto dormia, e durante o dia, Tom andava como um sonâmbulo. Ele não estava nem fazendo travessuras, e isso começou a preocupar a sua tia. Com o passar dos dias, os habitantes do vilarejo foram deixando de falar sobre o ocorrido, mas Muffy Potter ainda estava preso, esperando seu julgamento, e Tom sempre lhe levava algo para comer. Para completar, Becky adoeceu e não estava indo à escola. Quando finalmente ela apareceu na aula, Tom ficou radiante, mas sua alegria durou pouco, pois apesar de todas as piruetas que fez para ela, a garota não lhe deu nenhuma atenção. Tom então decidiu. O mundo estava virando as costas para ele, e não havia nada a fazer, senão fugir de casa. Capítulo 3. Um bando de piratas na ilha. Tom decidiu perambular pelo mundo. Ele se encontrou com seu amigo Joe Harper e contou-lhe seus planos. Joe quis acompanhá-lo, pois sua mãe tinha acabado de bater nele e ele se sentia desonrado. Joe queria ser eremita, mas Tom preferiu uma vida de aventura como pirata, e Joe gostou dessa ideia. E quem seriam as vítimas de suas piratarias? Eles então procuraram Huckleberry Finn, que era especialista em tudo, e ele uniu-se ao seu bando de piratas. Os três decidiram ir a uma ilha próxima, no rio Mississippi. Era o lugar perfeito, pois era desabitada e coberta de densa floresta. Naquela mesma noite, eles se apossaram de uma pequena jangada e, com os mantimentos que tinham conseguido ajuntar, remaram rio abaixo até a ilha. Eles dormiram ao ar livre, sentindo-se verdadeiros aventureiros, e passaram o dia conversando, brincando e gritando, sem que ninguém lhes dissesse para ficarem quietos. Fizeram uma boa fogueira, fritaram bacon e comeram quase todo o pão de milho que haviam levado. Mas quando a noite caiu, Joe e Tom não conseguiram dormir. Sentiram a consciência pesada por terem fugido de casa. Sabiam que suas famílias estariam preocupadas, procurando por eles. Na manhã seguinte, Tom acordou com o canto dos pássaros e depressa foi tomar banho de rio com seus amigos. Eles pouco se importaram quando descobriram que a corrente havia levado a jangada. Depois de se banharem, Tom pegou 3 peixes e eles os cozinharam e comeram com o bacon. Parecia o melhor café da manhã que já tinham tomado. Eles passaram a tarde explorando a ilha e então voltaram ao seu acampamento um tanto entediados e com saudades de casa, embora nenhum deles admitisse isso. Foi quando ouviram vozes à distância e, olhando por entre os arbustos, avistaram no rio um navio a vapor cheio de pessoas, seguido por alguns botes. "O que está acontecendo?" perguntou Joe. "Alguém deve ter se afogado", disse Huck. "Nós que somos os afogados!" exclamou Tom. "Estão procurando por nós!"
Eles se sentiram como heróis, pensando no que estariam falando no vilarejo sobre seu sumiço. Quando a noite caiu, Joe e Huck foram dormir, mas Tom continuou acordado. Por fim, ele escreveu uma mensagem em 2 pedaços de casca de árvore, colocou um em seu bolso e outro no chapéu de Joe e partiu. Apesar da forte corrente, Tom conseguiu nadar até a margem e logo estava no vilarejo. Ele foi à sua casa e, pela janela, viu sua tia, Sid e a mãe de Joe Harper na sala de jantar. Tom entrou silenciosamente na casa e se escondeu. Meu sobrinho não era um mau menino. Era apenas travesso e brincalhão. Ele ouviu sua tia falar. Nunca fez nenhum mal e tinha um bom coração. E irrompeu em prantos. Digo o mesmo do meu Joe, acrescentou a senhora Harper. Ele era travesso e aprontava, mas era um bom menino. Ela também começou a chorar. Todos então choraram, incluindo Tom, que estava começando a acreditar que era um bom menino. Ele compreendeu que os tinham dado por afogados quando encontraram a jangada abandonada e que fariam seus funerais no domingo. Na ilha, quando acordaram, Huck e Joe leram a mensagem de Tom, na qual ele dizia que se não voltasse até o café da manhã, deveriam esquecer-se dele e ficar com o seu tesouro. Mas pouco depois, Tom apareceu e lhes contou sua aventura. Naquele dia, eles fizeram um banquete com ovos de tartaruga, nadaram e brincaram até se cansarem. De repente, Joe disse que iria voltar para casa. Tom tentou convencê-lo do contrário, mas Huck ficou do lado de Joe. Tom, este lugar é muito solitário. Para fazê-los ficar, Tom teve de contar-lhes sobre o plano que tinha para domingo. E, impressionados por sua genialidade, eles concordaram. Capítulo 4. Os piratas voltam para casa. No domingo, todos no vilarejo foram ao funeral dos 3 garotos desaparecidos. De repente, no meio do sermão, Tom, John e Huck apareceram no corredor central da igreja, queimados de sol e vestidos com trapos. Tom ganhou mais beijos de sua tia naquele dia do que tinha ganhado o ano inteiro. Ele até fez a tia Polly beijar Huck, que estava sozinho em um canto, pois ninguém estava se alegrando com o seu retorno. Na escola, houve uma enorme comoção por Tom e Joe, que se tornaram heróis da noite para o dia. Ao narrar suas aventuras, Tom estava radiante de alegria e decidiu que não precisava mais de Becky. Ela estava tentando chamar sua atenção, correndo perto dele e dando-lhe olhadinhas, mas Tom estava com Amy Lawrence, fazendo ciúmes para ela. Apesar disso, ele ficou surpreso quando viu Becky sentada ao lado de Alfred Temple, vendo um livro com as cabeças juntinhas. Tom ficou furioso e abandonou Amy. Sem demora, Becky fez o mesmo com Alfred, que percebeu que estava sendo usado pela garota e jurou se vingar. Ele entrou na sala de aula, pegou o livro de gramática de Tom e manchou toda a lição do dia seguinte com tinta. Becky viu aquilo e seu primeiro impulso foi contar para Tom, mas seu orgulho ferido não a permitiu. Tom chegou em casa irritado, só para encontrar sua tia, nervosa com ele por tê-la feito se preocupar tanto, em vez de dizer onde estava. Eu ia contar, tia, e ia trazer uma mensagem para tranquilizá-la, mas quando fiquei sabendo do funeral, foi uma tentação. Desculpou-se Tom. Tia Polly teve pena e o perdoou, mesmo não acreditando nele. Foi quando se emocionou ao encontrar no bolso de seu sobrinho um pedaço de casca de árvore com a seguinte mensagem: Não estamos mortos, só estamos brincando de piratas. Naquela tarde, Becky foi a primeira a chegar à sala de aula
e começou a folhear um livro de anatomia que o professor guardava na gaveta. De repente, ela ouviu alguém entrar e, na pressa para guardar o livro, rasgou uma página. Era Tom, que viu o que acontecera. A garota saiu da sala chorando, temendo o castigo do professor. Tom foi chicoteado por seu livro manchado, mas o professor ficou irado mesmo ao abrir seu livro de anatomia e encontrar a página rasgada. No mesmo instante, ele começou a interrogar os alunos um por um para encontrar o culpado. Tom não conseguia tirar os olhos de Becky, que estava pálida. "Fui eu", por fim disse Tom. O professor lhe deu uma boa sova e o castigou, deixando-o 2 horas a mais na escola. Mas Tom não se importou, pois viu o olhar de gratidão e admiração no rosto de Becky e tinha certeza de que ela iria esperar por ele. Assim aconteceu, e a garota lhe contou que viu o que Albert fizera ao seu livro. Tom jurou se vingar, mas estava vivendo momentos doces demais para estragar pensando naquilo. Naquela noite, ele adormeceu com as palavras de Becky ainda ressoando em seus ouvidos. Como você pode ser tão nobre e tão bom? Capítulo 5. O dia do julgamento. O ano letivo por fim terminou, mas as férias de verão começaram sem muitos atrativos para Tom, já que Becky tinha viajado. A vida tranquila do vilarejo mudou com a notícia de que iria começar o julgamento pelo assassinato do Dr. Robinson. Ninguém falava de outra coisa e todos achavam que Muffy Potter seria condenado. Tom se encontrou com Huck. "Tenho pena de Potter", disse Huck. "Ele me ajudava às vezes. Uma vez ele até me deu comida, mesmo tendo pouco para si mesmo. Ele bebia muito, mas era um bom homem. Ele costumava consertar meus anzóis", acrescentou Tom. "Ah, quem dera que pudéssemos livrá-lo dessa situação." "Nem pense nisso, Tom. Não podemos falar nada. E de qualquer forma, ouvi dizer que o linchariam se ele fosse liberado." Eles foram à cadeia e, pelas grades, deram tabaco ao prisioneiro. Muffy Potter estava mais triste do que nunca, pois sabia o que o esperava. "Garotos, vocês são muito bondosos comigo. Eu ensinava os meninos do vilarejo a pescar e empinar pipa. Mas agora ninguém se lembra de mim. Só me restaram 2 amigos, que são vocês." Naquela noite, Tom novamente teve pesadelos terríveis e, nos dias que se seguiram, perambulou próximo ao tribunal onde ocorreria o julgamento, mas não ousou entrar. Todos que saíam diziam a mesma coisa. Era evidente que o acusado era culpado. Por fim, chegou o dia do veredito. O vilarejo inteiro compareceu e o tribunal ficou superlotado. As testemunhas depunham sem que o advogado de defesa mostrasse o menor interesse em questioná-las. O público, embora acreditasse que o réu era culpado, indignou-se por ele não cumprir seu dever de defender o acusado. O advogado de defesa então falou: "Sua Excelência, membros do júri, solicito a absolvição do acusado, pois ele não cometeu o assassinato. Convoque Tom Sawyer." Todos os olhos se voltaram para Tom, que se sentou na cadeira das testemunhas, pálido e tremendo. Tom começou a falar com medo, mas aos poucos foi ganhando confiança. Ele contou tudo, menos o fato de que Hook estava com ele naquela noite. A sala prestava atenção a tudo o que ele falava quando disse: "Vi Muffy Potter caindo no chão. Então Injun Joe pegou sua faca e golpeou o médico." Injun Joe não esperou
e fugiu pulando pela janela do tribunal. Tom Sawyer virou um herói outra vez. Durante o dia, Tom se orgulhava de ver Muffy livre, mas à noite sentia medo, pois Indian Joe não tinha sido encontrado. O mesmo acontecia com Huck, mesmo que o advogado tenha prometido guardar segredos sobre ele. Nem Tom nem Huck poderiam respirar livremente até que Indian Joe fosse capturado. Capítulo 6. Em busca do tesouro. Passando o verão sem Beck, Tom decidiu ocupar sua mente procurando por um tesouro escondido. Certa noite, ele foi com seu amigo Huck à Casa Assombrada, uma velha mansão em ruínas, afastada do vilarejo. Huck não gostava muito da ideia de ir àquela casa, pois disse que havia fantasmas ali. Os dois deixaram a picareta e a pá ao lado da lareira e subiram cuidadosamente a escadaria para vasculhar o piso de cima. Eles então ouviram vozes e, com muito medo, se deitaram no chão. Abaixo entraram 2 homens, um mexicano e o fugitivo Indian Joe. "Vamos enterrar o dinheiro antes de nos separarmos", disse Joe, abrindo o assoalho com uma faca. "Tenho algo a resolver, e depois nos reuniremos novamente para terminar o trabalho." Foi quando sua faca golpeou um baú cheio de moedas de ouro. Rapidamente enterraram-no com a pá e a picareta que estavam na sala. "São milhares de dólares", disse Joe. "Sim, agora não precisamos mais concluir aquele trabalho." "Não é só questão de dinheiro. Temos de acertar as contas", disse Indian Joe. "Vou me vingar pelo que fizeram. Agora não podemos perder tempo. Vamos esconder o tesouro em outro lugar. O dono dessas ferramentas não deve estar longe." Por fim, os homens se foram com sua valiosa carga. Aliviados, Tom e Huck pularam para o piso de baixo e voltaram ao vilarejo preocupados. De quem ele queria se vingar? Será que era deles? Onde esconderiam um tesouro? No vilarejo, Tom recebeu uma boa notícia. Beck tinha voltado. O assunto de Indian Joe e o tesouro já não era mais de seu interesse. Beck também gostou muito de ver Tom. Capítulo 7. A Caverna Infernal. No dia seguinte, Tom, Beck e outras crianças do vilarejo foram fazer uma excursão que tinham planejado antes do verão. O barco a vapor levou os viajantes rio abaixo. Quando chegaram à montanha, eles brincaram e correram. E depois do almoço, um deles teve a ideia de ver a caverna que havia ali. Antes de entrarem na caverna, eles se agasalharam e acenderam velas, pois lá dentro era frio e escuro. A caverna era uma abertura natural na rocha e diziam que uma pessoa poderia andar por dias por suas passagens sem encontrar a saída. Sabendo disso, os viajantes corriam e brincavam de pegar, dando risadas. Eles estavam se divertindo tanto que nem viram a hora passar. Quando voltaram ao barco, este já os estava esperando havia bastante tempo. Eles subiram a bordo e iniciaram a viagem de volta. Naquele dia, Huck tentou encontrar o local onde Indian Joe tinha escondido o tesouro. Ele viu 2 homens suspeitos saindo de um beco e os seguiu pela floresta até pararem diante da casa que pertencia à viúva Douglas. "Maldição!" ele ouviu Indian Joe dizer. "Ela deve ter visitas. As luzes estão acesas. Mas não vão embora sem me vingar. O marido dela foi o juiz que me condenou por ser vadio e fez com que eu fosse açoitado. Ele já morreu, mas ela pagará por tudo." Huck não tinha dúvidas de que eles iriam machucar a viúva.
e correu até a casa mais próxima para avisar alguém. Os homens da casa foram ajudar a viúva, mas Huck ouviu tiros e saiu correndo assustado. Mais tarde ele descobriu que Joe e o outro homem tinham fugido. No vilarejo, todos estavam preocupados com Tom e Beck, que não tinham voltado da excursão. Ninguém se lembrava de quando eles tinham sido vistos pela última vez. Eles imediatamente organizaram uma busca na floresta e na caverna. 3 dias se passaram e a esperança de encontrá-los com vida estava diminuindo. Huck não sabia nada do que tinha acontecido, pois estava na casa da viúva Douglas. Ele tinha ficado doente com toda aquela emoção e ela estava cuidando dele. O que aconteceu com Tom e Beck foi o seguinte. Depois de brincarem de esconder com as crianças, eles entraram em uma passagem. Então encontraram uma cachoeira e, sedentos de aventuras, seguiram adiante. Depois eles correram de alguns morcegos e, quando quiseram voltar, não encontraram a saída. Tom, estamos perdidos! Nunca sairemos daqui! Chorou Beck. Ao ver sua preocupação, Tom sentiu medo pela primeira vez e abraçou-a para tentar consolá-la. Eles caminharam até ficarem esgotados, beberam água de uma fonte e comeram um pedaço de bolo que Tom encontrara em seu bolso. Devemos ficar aqui, Beck. Pelo menos a água. Não se preocupe, virão procurar por nós e nos acharão. Logo sua última vela se apagou e uma total escuridão os encobriu. Tom decidiu sair para explorar. Ele amarrou em uma pedra a ponta da linha que usava para empenar pipa e, sem soltá-la, caminharam pelas passagens. Após certo tempo, eles viram uma luz. Estavam prestes a gritar de alegria quando Tom reconheceu Indian Joe. Eles então voltaram à fonte. O vilarejo inteiro estava lamentando a morte das crianças, mas à meia-noite os sinos da igreja anunciaram seu regresso. Tom, quase sem forças, disse-lhes que tinha amarrado a linha e atravessado muitas passagens, até finalmente encontrar a saída que dava para o rio. Ali foram ajudados por alguns pescadores. Tom e Beck ficaram de repouso alguns dias para se recuperarem. Assim que se sentiu melhor, Tom foi procurar Huck e, no caminho, passou na casa de Beck. Lá, o juiz lhe disse que a entrada da caverna havia sido fechada para evitar que alguém se perdesse novamente. Foi quando Tom disse que Indian Joe estava dentro da caverna. Ele acompanhou o juiz até lá e o encontraram morrendo de fome e sem ar, próximo à entrada. Quando voltou, Tom disse a Huck que suspeitava que o tesouro de Indian Joe estivesse na caverna e o convenceu a irem juntos procurar. Após uma breve busca, Tom encontrou uma fenda na rocha e, agachados, os dois rastejaram por ela até que encontraram o tesouro. Eles colocaram as moedas em 2 sacos e voltaram ao vilarejo. Tom e Huck pensaram em esconder o tesouro na casa da viúva Douglas, mas tiveram uma surpresa ao chegar ali e ver que haviam preparado uma festa para Huck por ter salvado a vida da viúva. Ela se ofereceu para cuidar dele e educá-lo para que ele pudesse ganhar a vida. Huck não precisa disso. Ele é rico, disse Tom. E eu também. Então mostrou as moedas de ouro. Ninguém tinha visto tanto dinheiro antes. Alguns dias depois, Huck desapareceu. Ele não estava feliz com a viúva. Tomar banho, pentear o cabelo, ir à escola, era demais para ele. Tom conseguiu encontrá-lo. Agora que tenho dinheiro, não posso fazer o que fazia antes.
disse Huck. Mas Tom, astutamente, convenceu o amigo a voltar e formar uma gangue de ladrões. A gangue do Tom. Huck prometeu tentar. Fim. Contexto histórico. As memórias da infância e juventude de Mark Twain serviram de inspiração para a história de Tom Sawyer, que é ambientada em um pequeno vilarejo semelhante ao lugar onde ele viveu, às margens do rio Mississippi. Naquela época, ainda existia escravidão no estado de Missouri, e Mark Twain escrevera abertamente sobre esse assunto na continuação da história, As Aventuras de Huckleberry Finn. Embora As Aventuras de Tom Sawyer tenha estilo realista e o autor faça uso dos aspectos picarescos de personagens e situações, a história retrata o mundo idealizado da infância, cheio de ingenuidade, humor e ternura. Assim, os aspectos mais sociais da época são de certa forma colocados em segundo plano. Tom vive em uma família abastada que possui escravos, ao contrário do menino de rua Huck, que é livre, alheio à ordem social. O tratamento humanitário dos escravos na história contribui para a idealização da infância inocente, visto que foi necessária a Guerra Civil de 1861 a 1865 para abolir a escravidão. A ganância por dinheiro que vemos em Indian Joe lembra a febre do ouro na Califórnia em 1848, que foi a causa de muita delinquência.